Meritíssimos e meritíssimas, está começando nosso último... Não vai ser o último vídeo de Desventuras em Série no canal. Mas é o último explicando os episódios. O último explicando os episódios. Não vai ter mais vídeo explicando o episódio de Desventuras em Série. O que a gente deve fazer ao invés disso, gente? Pra não acabar com os assuntos de desventura. Né? Mas vamos assim, falar de coisa vamos boa. falar de coisa boa. Que A gente tá falar falando de junto. bom? Então, vamos ficar felizes primeiro. Por quê? A gente gosta muito de uma série que vem, tem um propósito e termina, não fica enrolando. E, a não ser que eles inventem besteira, acabou ali, né? Não, com certeza. A série terminou, ficamos muito felizes com o final e vamos falar dele aqui. Esse vídeo é sobre o episódio 7, que foi um episódio único, contando a história do livro 13, O Fim. E mais uma vez o episódio se inicia com a dedicatória para Beatrice. Para Beatrice, meu amor apareceu, o mundo empesadeleceu. A primeira cena que nós tivemos ali no episódio foi uma cena, gente, que já fez o coração do fã pular de alegria, porque é uma cena que não está nos 13 livros de Desventuras em Série. É uma cena que está... Juliana, por favor, mostra essa doçura aqui pra gente. É uma cena que está nesse livro aqui. O livro de capa mais linda da coleção inteira. The Beatrice Letters, né? Cartas de Beatrice ou cartas para Beatrice. A gente tem ali então um pedaço, né, de cartas para Beatrice, onde a Beatrice Baudelaire, mas a Beatrice Baudelaire segunda, está procurando pelo tio dela porque ela quer compartilhar com ele as histórias que aconteceram com os irmãos Baudelaire depois que ele parou de pesquisar por eles. E essa sacada de misturar a história do fim com a história do Cartas para Beatrice foi uma das melhores sacadas dessa temporada. Foi o melhor fanservice que eu recebi. Foi o melhor fanservice, foi uma das melhores ideias da adaptação que eles tiveram nessa série. Durante esse episódio nós não temos mais o Lemony narrando a vida dos Baudelaire, porque ele não sabe o que aconteceu dali pra frente. Aqui ele está narrando a vida dele e como ele se relaciona com o fato de estar fugindo a vida inteira, de se sentir sozinho, de não ter mais assim... o motivo pra estar ali. E bom, quando ele narrava a vida dos Baudelaire, né, aparecia a foto do Aiken Wilson, do produtor Barry, lá no fundo, né? Aqui, como ele tá narrando a vida dele, é atrás dele, lá no restaurante onde ele tá sentado, que aparece a foto do produtor vestido de garçom limpando um copo lá atrás. A gente é levado então diretamente até os Baudelaire, que estão literalmente no mesmo barco que o Conde Olaf, à deriva no mar, até que uma tempestade os atinge, dá uma reviravolta e eles vão parar numa praia deserta e aparentemente inóspita. Lá, eles são recebidos por uma garotinha chamada Sexta-feira, né? Foi muito fofinha essa menininha, não foi? A Sexta-feira não teve tanto destaque pra ela e pra mãe dela ali na adaptação. Mas ela tem uma certa relevância nos livros, porque a Sexta-feira, ela é filha da Miranda Caliban, com um homem chamado Quinta-feira. No passado, a Miranda estava viajando com o seu marido num cruzeiro, né, enquanto ela estava grávida. O cruzeiro naufragou e eles foram parados na ilha. Entende-se então que quando o casal chegou na ilha, a filha nasceu. E o Quinta-feira e a Miranda começaram a divergir quanto à ideologia que o Ismael pregava na ilha, né? Um queria ir embora, a outra queria ficar. O Quinta-feira foi embora, mas para não contar isso para a filha, o Ismael incentivou a Miranda a falar para a filha dela que ele tinha sido comido por um peixe-boi. Que coincidência esse tanto de peixe-boi. Mas no livro O Fim, a Kit Snicket revela que o Quinta-feira não morreu. Ele, na verdade, estava vivíssimo, tinha ajudado ela numa missão na semana anterior, inclusive tomado um café com ela. E como nós já falamos no nosso vídeo sobre a família Snicket, que a gente mostra aquela árvore genealógica, a Miranda Caliban provavelmente tem uma relação com a Olivia Caliban, que apesar de na série ter sido aquela bibliotecária, blá blá blá, nos livros ela é apenas a Madame Lulu, né? E as duas seriam possivelmente irmãs. Mas nada disso é confirmado nos livros e nem é mencionado na série. O que esse episódio do Fim fez foi enxugar bastante o livro O Fim e reduzir ele ali ao que era importante. Vamos ser sinceros. Sim. A maioria daquilo não faria sentido ser colocado aqui. Não foi um problema. O episódio foi muito bom colocado em um episódio só.
E eu me pergunto, nessa temporada não tem tanto, mas nas anteriores, o quanto alguns episódios não teriam sido melhores feitos em um só. Pelo menos teríamos cortado vários números musicais desnecessários. Enfim, os Baudelaire e o Conde Olaf são levados até o Ishmael, que é o facilitador da ilha. E eles chegam ali numa reunião, onde todos os ilhéus vão ali e levam para o Ishmael os objetos que eles encontraram depois da tempestade. E o Ishmael sugere, né, porque ele nunca anda, ele só sugere se aquilo deve ficar com eles na ilha, se vai ter utilidade, ou se eles devem mandar lá pro arboreto, que é para onde eles mandam tudo que é descartado. E nessa parte aqui tem uma referência, um fanservice ali muito importante, que um dos ilhéus está com a estatueta da fera ressonante, que é o objeto central que move o início da história ali do Lemon Snicket manchado pelo mar na série Só Perguntas Erradas. Nesse momento, devido a uma pequena divergência ali, o Conde Olaf enfrenta o Ishmael e nesse momento ele reconhece o Ishmael como uma pessoa do passado dele, só que não fica muito claro. O Ishmael manda prender o Conde Olaf numa gaiola e as coisas se desenrolam. Nesse momento, os Baudelaire passam a conhecer melhor os ilhéus e os costumes ali da ilha e eles começam a reparar que algumas coisas não fazem muito sentido. A forma como eles trabalham com a comida, a forma como eles só bebem o cordial de coco, eles começam a ficar um pouco desconfiados. É quando a Violet dá a sugestão que eles poderiam usar um processo lá para extrair o sal da água e assim eles poderiam beber a água ao invés de só o cordial de coco. E o Ishmael muito sorrateiramente pede para conversar com ela e fala assim que é bom pra ela parar de ficar sugerindo coisas novas, porque isso pode ser muito perigoso, porque coisas novas, boas intenções levam a diversos problemas. Mas aí o Ishmael dá aquela famosa rata, né? Que ele chama eles de órfãos Baudelaire. E o Caos percebe, peraí, a gente não se apresentou pra ele, não falamos que somos órfãos. E os Baudelaire percebem que tem alguma coisa errada, vão atrás do Conde Olaf pra ver se conseguem alguma informação. O Olaf dá umas pequenas informações, mas ele quer ser libertado dali. Então os Baudelaire decidem que eles vão descobrir por eles mesmos. E depois disso, os órfãos decidem enfrentar o Ishmael pra ter algumas respostas. Quando eles chegam lá, eles não encontram o Ishmael e sim um monte de pegada. Eles seguem as pegadas e vão dar no arboreto, o lugar onde todas as coisas perdidas estão. E tem uma árvore central enorme e dentro dessa árvore, uma casa. Lá eles descobrem uma série de equipamentos que poderiam melhorar e muito a vida na ilha. E lá eles percebem que o Ishmael está escondendo alguma coisa. Mas eles descobrem isso porque eles encontram um livro na mesa. Esse livro, nos livros de Desventuras em Série, é chamado de Desventuras em Série, mas aqui ele ficou como história incompleta. E eles percebem que tem alguma coisa errada, porque na hora que eles estão folheando os livros, eles encontram a caligrafia da mãe deles. E nesse momento o Ishmael se revela e conta para as crianças que sim, que os pais deles viveram na ilha por um período de tempo, mas que eles estavam sendo muito revolucionários, né? Eles queriam trazer melhorias pra ilha e não era o que o Ishmael queria. O Ishmael queria as coisas do jeito dele. Até porque o Ishmael foi uma pessoa que se decepcionou muito com as boas intenções e com a vontade de mudar o mundo. Então ele acredita que a tentativa de mais ninguém vai dar certo. E é aqui onde nós temos uma das principais mudanças adaptadas do livro para a série. No livro você não tem nada disso, o Ishmael não é relacionado diretamente com a criação de CSC nem nada, mas aqui na série eu acredito que eles tenham tentado simplificar o universo, deixar a coisa mais redondinha, mais conectada e colocaram o Ishmael como o diretor da escola preparatória Prufrock, o diretor sumido, né, da escola, e o criador de CSC. E ele conta que recrutava seus melhores alunos para participar dessa organização secreta que ele tinha fundado para combater os incêndios figurativos do mundo. E isso foi uma ideia legal, fechou ali a história da temporada. O único problema é que, assim, se você vai comparar com os livros, ali na série, no momento em que você colocou o Ishmael como criador, fundador da CSC, você transformou a CSC numa coisa muito pequena. Nuclear, né? Nuclear, porque nos livros é sempre comentado como o CSC é uma coisa secular, já existe há séculos na família Snicket, há várias gerações da família da Duquesa de Winnipeg, que tem uma caixa lá que vai passando de tataravô, né? E não só isso, que CSC tá no mundo inteiro, o mundo inteiro tem voluntários. E aí na série ficou o quê? Ficou uma coisa que tem no máximo a idade do Ishmael, né, na verdade menos,
E que é uma coisa que ele começou pegando alunos da escola que ele era diretor. Ou seja, é uma coisa local. Não tem voluntários no mundo inteiro. Acho que os voluntários que tem em CSC são os voluntários que a gente viu na série. Sim, eles se resumem àquele grupo, né? E assim, considerando a idade do Ismael e a idade de outros voluntários que a gente tem, talvez, se a gente for fazer uma continha, talvez ainda vai ter meio dificuldade de encaixar. Porque tá, ele é bem velho, mas velho quanto? Porque mais tem voluntários velhos também. Gregor. Mais velho do que Gregor Whistle? Não sei, né? Mas enfim, chega o dia da decisão e os Baudelaire precisam decidir se eles vão ficar ou se eles vão embora. E na hora que eles falam que eles vão embora, o Ismael fica, não, vai embora não, toma um pouquinho do seu cordial de coco. Porque ele na verdade não queria que os órfãos fossem embora. E aí eles estão tentando avisar o pessoal que na verdade o cordial de coco ele tem narcóticos nele, né? Que é drogar o povo ali e deixar eles bem na leseira da vida. Esquecendo as suas histórias passadas. Quem eu sou, de onde vim, pra onde vou ficar aqui mesmo. É isso aí. E nesse momento, 1 milhão de coisas acontecem ao mesmo tempo. A gente tem um Kit Snicket chegando numa balsa de livros. Nós temos o Conde Olaf aparecendo com um disfarce de Kit Snicket. O Ismael nervoso ali, começando uma discussão com o Conde Olaf, os órfãos indo até a Kit Snicket, e tudo termina com o Ismael atirando ali o lançador de arpões na barriga do Conde Olaf. Que na verdade era um capacete que continha o Micelium Meduzoide. E é assim que tudo acaba, com o Micelium Meduzoide espalhado e infectando todo mundo da ilha. O Ismael convence os ilhéus a eles pegarem o barco e irem até o mau caminho buscar a raiz forte, mesmo que os Baudelaire tenham falado que não dá tempo. Porque é muito longe. Mas ainda assim eles resolvem tentar e os órfãos são deixados sozinhos ali na ilha com o Conde Olaf, com a Kit Snicket e com os 3 infectados pelo fungo. Sim. E antes de ir embora ali no barco com os outros ilhéus, o Ismael só deixa uma frase ali pra eles e fala o seguinte, de que ser líder é como ser pai. Você tenta manter os seus filhos, os seus seguidores em segurança, mas você nem sempre sabe o que está fazendo. E o interessante dessa frase é que ela diz muito sobre o que os livros de aventuras em série representam, né? Que são bem essa crítica aí ao mundo dos adultos em relação às crianças, de que os adultos sempre querem falar que por serem mais velhos sabem o que estão fazendo, mas na verdade sabem tanto quanto a gente. A gente é o quê? Adulto? Não, nós somos adultos. Ah, tá bom. Porque eles sabem tanto quanto as crianças. É. A Ju é adulta, eu não. Fala sério. E depois dos ilhéus terem ido embora, que os Baudelaire vão lá conversar com a Kit. E aí é só desgraça, atrás de desgraça. A Kit pergunta se o plano deu certo. Eles falam que deu tudo errado, é por isso que eles estão ali. A Kit pergunta do Dewey. E os meninos falam que o Dewey está morto. E se a gente vê a esperança esvair completamente da Kit Snicket, ali entrega os pontos, ela desiste. Mas eles perguntam também do açucareiro, o que continha dentro do açucareiro. Aí quem desiste é a gente. E a gente achou que nesse momento a pergunta das nossas vidas estaria respondida. Na verdade a gente achava que ela não ia responder, né? Porque ela fez uma pausa ali, pensei, não vai ter resposta. E aí ela fala, açúcar. E por um segundo eu fiquei, uau, tá bom. Aí ela, mas o açúcar de um híbrido botânico é... Quê? Tá. Que não garante cura, garante imunidade. Aí, oi! Se você for pensar no açúcar como um híbrido botânico, tá? Que garante imunidade, então a gente já pode chamar ele aqui de uma vacina. Uma vacina certo? de açúcar. É a vacina de açúcar, é a mesma coisa. Isso vai certo. facilitar na hora da gente explicar o restante. Como a gente já começou a falar lá no último vídeo, a gente entendeu então que a proposta da série aqui foi que a busca pelo açucareiro, então, estaria totalmente relacionada com a vontade dos vilões de CSC de usar o Micelium Meduzoide, né? Sendo assim, a gente entende que, assim como a fera ressonante, ele pode ter tanto um significado literal quanto um significado figurativo. E em relação ao significado metafórico, o mais óbvio que a gente consegue encontrar é que o açucareiro pode simplesmente representar aquelas buscas incessantes por questões materiais que poderiam muito bem ser substituídas por outras coisas, mas que ficam ali por causa da mesquinharia das pessoas que insistem em perseguir um objetivo impossível ou brigar sem motivo por questões ínfimas. Entenderam, né, a ideia? Mas no geral, a gente achou essa revelação toda aí do que tem no açucareiro bem bosta. É. Pois é, porque assim,
Vamos pro sentido literal, né? O açucareiro contém um açúcar que te garante imunidade não parece uma coisa que os voluntários de CSC iam se matar tanto para conseguir. Primeiro que, vamos lá, primeiro detalhe. A maioria dos voluntários de CSC acreditavam que esse fungo tinha sido destruído, que ele não existia mais. E isso não é só nos livros não, na série também. Lá nos episódios, quando eles estão no submarino Queequeg, o Klaus mostra, né, o fungo lá no capacete, e a Esme e o Olaf se surpreendem, porque eles achavam que o fungo tinha sido destruído. Então, por que buscar um antídoto para uma coisa que você acha que não existe mais? E parece tão sem sentido você falar que a CSC criou esse híbrido, né? Depois do híbrido criou um açúcar, colocou o açúcar dentro do açucareiro, eles roubaram o açucareiro com o açúcar, a Beatriz foi para a ilha, lá na ilha ela recriou o híbrido botânico, levou o híbrido botânico, eles plantaram isso no mau caminho, que bagunça, sabe? Se lá na ilha eles conseguiram recriar esse fruto híbrido, então, por que não fazer isso de novo? Por que roubar uma coisa que você consegue recriar? Mas você pode virar pra mim e falar assim, mas não, tem que ser a mesma coisa. As maçãs híbridas podem ser diferentes do açúcar híbrido. Isso é culpa da edição do episódio, isso é culpa dos cortes, isso é culpa de... Você vai encontrar uma coisa pra você me falar, né? Eu sei. Mas ainda assim, vejam o que acontece nessa cena lá na ópera. A Esme coloca o açúcar do açucareiro na xícara da Kit. Ela ainda comenta que o açúcar é amargo e a Kit bebe o chá. Se o que tinha dentro do açucareiro era essa tal vacina de açúcar, a Kit devia ser imune, então ela não devia ter morrido. Em resumo, só faz sentido se a vacina de açúcar não estivesse dentro do açucareiro naquele momento. E se a vacina de açúcar não estava dentro do açucareiro, Beatriz, por que diabo você foi roubar esse açucareiro em específico? Deixasse a Esme e enfiasse num potinho de requeijão. Né? Se você quer ver uma teoria muito mais legal sobre o que tem no açucareiro, vem assistir o nosso vídeo. Que tá em 2 partes, tá muito completo, muito legal. Mas assim, gente, brincadeiras à parte, de qualquer forma, uma coisa que nós acreditamos fielmente, que esse final do açucareiro é o final que a série criou ali para desenrolar a história. De que a resposta pro açucareiro na cabeça de Daniel Handler, que é o que ele acha que é correto, não é essa. Até porque tem uma coisa que falta ali na série, que nunca foi mencionado e que é falado nos livros, que é muito importante. Nos livros é falado que o açucareiro também era importante porque ele continha alguma coisa que incriminava o Conde Olaf e inocentava o Lemon Snicket. E na série isso é esquecido. Isso, inclusive, é o ponto de partida para a maioria das pessoas que teoriza que existem 2 açucareiros diferentes, Sim. o que a série descartou completamente. Mas enfim, depois de descobrirem tudo isso, os Baudelaire têm a ideia de ir lá no arboreto procurar se eles encontram raiz forte ou alguma coisa que os pais deles tenham deixado lá. Eles não têm tempo suficiente para tudo isso, mas eles descobrem no livro que os pais deles deixaram que a macieira era esse híbrido que poderia diluir esse veneno do fungo e curar a pessoa. Só que eles demoram bastante tempo, começa a alucinar, lá cai, todo mundo tá quase morrendo. E a gente tem uma presença ilustre, uma visita, uma cena muito simbólica, que eu vou deixar pra você explicar melhor. Bom, a cena é simbólica porque tá fazendo uma referência clara ao Jardim do Éden, né? A árvore biblioteca, a árvore do conhecimento, né? E a cobra vem e entrega a maçã pra eles. Essa cena só... Uma maçã que ao invés de te condenar, te salva. Te salva, né? Bem metafórico, né? A cena só não ficou mais perfeita porque os produtores da série esqueceram de explicar pro pessoal como é que a víbora chegou ali na ilha, né? Porque nos livros a víbora chega junto com a Kit Snicket na balsa de livros. E ali ela simplesmente brotou. Apareceu lá na árvore e pronto. Né? A víbora então entrega pra eles a maçã, eles comem, eles são curados, eles levam a maçã pro Conde Olaf pra ele comer e salvar a Kit. O Conde Olaf come a maçã, fica mais ou menos, busca a Kit lá de cima, dá um beijo nela, eles recitam um poema que inclusive faz parte do 13º livro e que sintetiza aí de uma forma bem dramática e intensa todo o legado desse voluntariado e dos herdeiros de CSC. A gente fala um pouco mais sobre a história do Olaf e da Kit e também de outras teorias loucas, né? Dos nossos 2 vídeos que nós temos aqui no canal explicando os segredos do Conde Olaf. Não convém a gente retomar aqui pra falar pra vocês sobre essas histórias, porque não vai acrescentar em nada pro episódio que não aprofundou nelas. Depois disso, então, o Olaf morre, a Kit também morre logo após dar à luz a bebê, né? E os órfãos acatam o pedido dela e nomeiam a bebezinha com o nome da mãe deles, Beatriz.
Eles levam a Beatriz bebê então e decidem que vão cuidar dela, levam ela para o arboreto, onde eles vão continuar as pesquisas em relação aos pais deles, lendo ali o livro da história incompleta durante esse 1 ano que eles vão ter agora, porque vão ficar presos ali na ilha. Pra quem falou que a vida dos Baudelaire foi só desventuras, talvez tenha sido, mas eles tiveram esse 1 ano de férias aí, pra valer até pelos últimos de férias na praia, sem adulto pra te encher o saco. Cuidando de um bebê, essa parte é meio complicada. Mas é aí que nós temos a abertura do capítulo 14, também conhecido como epílogo, com a última dedicatória. Para Beatriz, nós somos como barcos navegando pela noite, especialmente você. Nós temos um rápido flashback ali da Beatriz e do Bertrand quando eles estão indo embora da ilha, né? Eu fiquei surpresa, eu não achei que eles fossem mostrar o Bertrand. Sim, eu também fiquei surpresa, porque nunca mostram o rosto do Bertrand, parece o Klaus. E ela tá indo embora, ela tá grávida da Violet, né? E aí a gente volta lá pra cena dos meninos na casa da árvore, eles estão lendo essa descrição, e a Violet descobre que se ela não fosse menina, se ela fosse menina, ela se chamaria Lemony, né? O que tem um significado especial ali pra mostrar o vínculo que a Beatriz nunca deixou de ter pelo Lemony. E apesar de a gente também amar essa teoria de que a Violet poderia ser filha do Lemony, é uma das teorias que eu acho mais legais, ela realmente não faz sentido dentro da linha do tempo. Dos livros, faz menos ainda aqui. Então, gente, acho que não foi hoje. Mas, voltando pros órfãos, eles estão ali, é aniversário da bebê Beatriz. E a gente tem uma cena muito bonita de mostrar como eles conseguiram criar e levar em frente ali essa família, né? Diferente deles ali, mas que ainda assim foi onde eles encontraram amor e paz e tranquilidade. Culminando no dia da decisão, em que eles entendem a mensagem que os pais deles quiseram passar de não dá pra você proteger as pessoas pra sempre, e eles decidem juntos irem embora no barco Beatriz, levando a Beatriz. E aí a gente chega no final. O livro, gente, o livro acaba desse jeito. O livro acabou aqui, né? O livro acabou aqui. Você não sabe pra onde foram, pra onde chegaram. Os outros personagens, então, Quagmire e o resto aí, ó, o resto tá fora? Não. Nunca ouvi falar. Tem um livro, já que a gente nem sabia da existência deles mais. Pois é. Não fala. Então fica a sua imaginação. Mas na série, a Netflix decidiu que, por bem, entregar tudo pra gente de bandeja em 15 segundos, mostrando flashes dos personagens. Então eles mostraram que os Quagmires sobreviveram e se reencontraram, o que foi bem ruizinho, porque eles usaram uma cena repetida da segunda temporada. Devia estar caro pagar a Isadora. Que o Fernald e a Fiona ficam como co-capitães do Queequeg e que eles reencontram com o Capitão Underhair. E até, o que pra mim foi a parte mais legal, eu adorei, que a trupe do Conde Olaf teve sucesso nos palcos, pelo menos por uma noite. Você ficou feliz por eles? Eu fiquei tão feliz, eles mereciam, né? E tem também a cena da Bila incrivelmente mortífera nadando até os ilhéus levando a maçã pra eles. Essa pode parecer a cena mais absurda, mas é a única das cenas que não foi inventada. Porque o livro realmente sugere isso, de que a Bila conseguiu alcançar eles para levar a maçã para que os ilhéus não morressem. Porque o restante das outras cenas não bate com a história que nós temos ali nos livros. Porque a gente sabe que nos livros, os Quagmire foram atacados pelas águias, caíram em cima do Queequeg, que afundou junto com eles no grande desconhecido. O que aconteceu aqui então foi que a Netflix se recusou a entregar um final triste em aberto. O que a gente entende do ponto de vista comercial. Sim. Mas por fim, nós temos então a cena final que se relaciona, assim como a cena do início, com o belíssimo Cartas para Beatriz, na qual Beatriz Baudelaire II finalmente se encontra com o seu tio, Lemony Snicket, numa cena muito bonita, lá na lanchonete. E a gente vê na cara do Lemony como a partir daquele momento ele já ama incondicional e tipo, pra sempre aquela pessoa, aquela criança maravilhosa. E a gente tem nos últimos segundos ela super empolgada contando pra ele as aventuras dos Baudelaire depois que ele parou de investigar, e eles vão completando as falas um do outro e foi maravilhoso. Eu peguei um amor muito grande pelo Lemony nessa última temporada. Eu me sinto realizada com essa cena. Eu também, essa cena foi linda. E ela termina, com umas reticências, porque termina com ela contando pro Lemony de umas aventuras que ele não sabia, que depois da ilha eles encontraram umas piratas mulheres finlandesas e que isso foi antes da terceira ida deles até a Praia de Sal, né? E pra muita gente pareceu que isso foi invenção da série. Vamos inventar umas aventuras aleatórias, mas não foi.
Muita gente não sabe, mas existe uma edição rara que tem os comentários extras do Lemony Snicket no primeiro livro. Mal no começo tem uma edição especial. E nessa edição especial, um dos comentários que ele coloca, que é um comentário falando que no futuro a Violet iria se encontrar com essas piratas finlandesas e que isso seria antes da terceira ida dela à Praia de Sal e que isso seria uma coisa boa para ele contar no 13º livro se ele sobrevivesse até lá. Então, gente, essa parte aqui existe, é real. Existe. A gente consegue deduzir daqui que essa parte que os Baudelaire tiveram outras aventuras depois de sair da ilha, ela pode ser considerada canon, gente. Eles não precisam ter morrido ali naquele momento, eles não precisam ter se separado da bebê Beatrice aqui nesse momento. Mas a gente sabe que eventualmente isso acontece, tanto é que ela chega lá sozinha. Se a gente for seguir o final dos livros, o que a gente entende é que eles tiveram um final trágico que os separou da bebê Beatrice. Agora se a gente for seguir o clima da série, dá pra entender que às vezes eles se separaram só por um instante, tipo assim, a gente vai ali numa ilha vizinha, velejando, você vai lá conhecer seu tio, depois a gente volta. Depois a gente se encontra. Daqui 30 minutos a gente chega aí na lanchonete também. A gente vai lá no supermercado. É isso aí, a gente vai fazer as compras do mês. Quanto aos personagens não mencionados, nada se sabe sobre o futuro deles, mas fica aí espaço para a imaginação. É isso, criem as teorias de vocês, criem na sua cabeça. Esme sobreviveu? Carmelita sobreviveu? O que os Quagmire fizeram depois? Não sabemos, não precisamos saber. Vamos criar, vamos deixar esse espaço aí que a Netflix já reduziu tanto. Né? Mas enfim, é o fim, acabou os nossos vídeos. Acabou os nossos vídeos. E agora? O que a gente vai falar mais? Fora teorias, o que mais vocês querem saber sobre a série? Porque a gente ainda vai fazer das teorias, mas a gente quer saber primeiro da série, bem específico, aquilo que existe. O que vocês não entenderam? Deixe o comentário aí. Se inscreve no canal. Curta esse vídeo. E até a próxima. E aqui, o mundo é sereno.